Este é o Azul. Clima e saúde. Foi este o tema da Conferência Cidade Azul deste ano, que teve lugar em Coimbra, no Convento de São Francisco, no final de novembro. Um dos temas tratados foram os refúgios de calor. Espaços como pavilhões desportivos, museus, bibliotecas, igrejas e, claro, jardins, onde as pessoas podem procurar abrigo nos momentos de temperaturas extremas. E hoje voltamos a esse tema. Eu sou a Aline Flor e este é o Azul, o podcast da secção do público sobre ambiente, crise climática e sustentabilidade. Esta semana converso então com Ana Terra Amorim Maia, do Centro Basco para as Alterações Climáticas. Começou a estudar refúgios climáticos no Laboratório de Justiça Climática Urbana da Universidade Autónoma de Barcelona durante o doutoramento e agora, em Bilbao, tem estudado de forma mais abrangente as políticas públicas de adaptação em cidades. E antes de começar, uma pequena nota. Tal como a Ana Terra, também eu sou brasileira e a conversa acabou por fluir com o nosso sotaque de origem. Abrigos de calor, refúgios climáticos, o que são esses espaços ou o que podem ser, né? Porque podem ser muita coisa também, não é? Com certeza. Os refúgios climáticos ou abrigos climáticos ou refúgios de calor são espaços onde qualquer pessoa pode ir para encontrar conforto térmico. Basicamente, essa é uma definição assim, bem básica que se pode dar. Existem experiências ao redor do mundo e, na verdade, estão crescendo os exemplos de refúgios climáticos ou abrigos climáticos. Essas experiências começaram principalmente nos Estados Unidos e na Austrália, com esses espaços que eram assim, pavilhões ou quadras esportivas, né? E eram chamados de cooling centers. Então, eles eram espaços bem, assim, destinados a situações de emergência, uma onda de calor terrível ou episódio de calor extremo, onde as pessoas podiam ir e talvez até passar a noite. Então, a Barcelona, que é uma das cidades pioneiras, né, no desenvolvimento desses espaços de proteção contra o calor extremo, aprendeu com essas experiências nos Estados Unidos e na Austrália, mas eles não tinham esses espaços, né? Então, Barcelona foi criativa e resolveu adaptar os seus espaços públicos existentes e transformá-los em refúgios de calor. Como ocorreu essa adaptação? Então, Barcelona pegou, por exemplo, bibliotecas, escolas públicas, centros cívicos, centros de jovens, museus, e a cidade fez pequenas transformações. Por exemplo, esses espaços todos precisam oferecer água de forma gratuita, eles precisam ter um espaço de descanso, que tenha, por exemplo, pelo menos uma mesa e algumas cadeiras ou poltronas, né, para que se alguém precisa se sentar, que eles tenham isso à sua disposição. Os espaços interiores também precisam oferecer banheiro público, mas Barcelona também tem espaços exteriores, que são parques e jardins. Esses não precisam oferecer banheiro público. Por que eu estou falando tanto da experiência de Barcelona? Porque, como eu falei, é uma cidade pioneira. A cidade começou a transformar seus espaços públicos em refúgios climáticos há 5 anos, né, em 2019 e 2020. E também porque, na minha opinião, é uma cidade que tem critérios muito claros para o que constitui um refúgio climático, né? Então, como eu falei, eles precisam ser gratuitos, eles precisam oferecer água, precisam oferecer assentos e banheiro. O que a gente está vendo é agora cidades ao redor do mundo, muitos bons exemplos, mas também exemplos não tão, né, que não seguem tão bem esses critérios. E cidades que estão simplesmente qualquer lugar que tenha um teto e que possa oferecer, né, um pouco de sombra, as cidades já estão falando, olha, aqui também temos um refúgio climático. Que isso para mim, enfim, podemos conversar sobre o que eu acho. Sim, mas se calhar uma pergunta que é como é que você chegou, a sua investigação te conduziu a Barcelona e ao Centro Basco? Bom, eu vim parar em Barcelona para fazer o meu mestrado, na verdade, né? Eu me candidatei para um desses mestrados Erasmus Mundus, né? Que são aqueles mestrados em que você pode estudar um semestre em cada cidade, e uma dessas cidades foi Barcelona, e lá eu encontrei com esse laboratório de justiça climática urbana. Então eu desenvolvi minha tese de mestrado lá, comecei meu doutorado lá, que era sobre temas de justiça climática, avaliando medidas de adaptação. Eu tinha grandes ambições quando eu comecei meu doutorado em 2019, queria ir para várias cidades ao redor do mundo, mas logo veio a pandemia.
Então a gente resolveu reestruturar completamente o meu plano de doutorado e olhar para as medidas que Barcelona, as medidas de adaptação que Barcelona estava implementando. E aí, os refúgios climáticos eram uma das medidas principais, né, do plano de ação climática da cidade de Barcelona, e eu tive o privilégio, então, de acompanhar esse processo desde o começo. Então eu também entrevistei pessoas que trabalham na prefeitura de Barcelona, depois eu fui num bairro que é considerado bastante vulnerável desde um ponto de vista socioeconômico, mas também um ponto de vista mais ambiental, porque tem muito pouco verde, muito, né, ilha de calor urbano. Também conversei com vizinhos e vizinhas lá nesse bairro, mas foi uma questão assim acidental ou orgânica, né? Porque não era minha intenção desde o começo, mas eu tive a sorte de acompanhar esse processo desde os suas primeiras experiências em Barcelona e observar essa implementação desses espaços. Agora a cidade tem 375 refúgios climáticos já. E por isso que eu me tornei, assim, entre aspas, uma especialista em refúgio climático, ainda que essa não fosse a minha intenção no começo do meu doutorado. E aí, então, como eu vim parar em Bilbao, porque agora eu saí de Barcelona, né? Faz um ano e meio, eu terminei meu doutorado e agora eu estou fazendo meu pós-doutorado no Centro Basco de Mudanças Climáticas em Bilbao, também sobre adaptação, mas bem mais focado de uma maneira mais geral em governança, políticas públicas de adaptação em cidades. A inclusão é também uma das palavras-chave da adaptação das cidades às alterações climáticas, não é? Os refúgios de calor são parte dessa receita, mas também quais são os outros ingredientes que complementam, né? Porque os refúgios de calor são importantes, mas não são a única coisa importante para responder a esses fenômenos que estão a aumentar. A inclusão é essencial nas estratégias de adaptação climática, nos distintos estágios, né, nas distintas fases da adaptação. Então, idealmente, que distintas comunidades e populações tenham voz nas tomadas de decisão para que esses espaços sejam mais efetivos e sejam adaptáveis às suas necessidades, né? Porque a adaptação, ela precisa ser específica ao contexto local, né? Não, eu acho que a gente pode aprender de experiências em outros lugares, mas não dá para fazer copia e cola, né? Você precisa adaptar às necessidades locais, e para adaptar às necessidades locais você precisa conhecê-las, precisa ir nos bairros, falar com as pessoas mais, né, necessitadas, mais vulneráveis, porque afinal de contas, se estamos falando de refúgios de calor, nos bairros que têm mais dinheiro, essas pessoas têm uma capacidade de adaptar-se, né, que é muito maior. Eles podem instalar ar-condicionado, eles podem pegar o carro e ir para casa de praia, por exemplo, enquanto que famílias em bairros mais pobres não têm acesso a esses recursos ou essa capacidade de adaptação. Então, refúgios climáticos são essenciais para esse tipo de população. E eu concordo completamente, Aline, com o que você falou sobre os refúgios climáticos serem uma pecinha desse quebra-cabeça que é a adaptação, né? Eles são uma medida de emergência, eles são uma medida que pode salvar vidas, né? Então, se estamos numa situação de uma onda de calor ou um dia de calor extremo, é muito importante ter esses espaços à disposição para que as pessoas possam ir, tomar água grátis, descansar, se recuperar. Mas eles não podem ser a única estratégia nas cidades, né? Elas precisam continuar se adaptando, por exemplo, plantando mais árvores, removendo superfícies impermeáveis como asfalto, concreto, que também são superfícies, né, que absorvem o calor e contribuem com o efeito de ilha de calor urbano. Enfim, os refúgios climáticos são uma pecinha, né, nesse quebra-cabeça tão complexo que é a adaptação. Que desafios, então, é que nós podemos ter para criar esses espaços? Porque politicamente, às vezes, é difícil ter essa coordenação de todas as áreas. Normalmente, quem está, sei lá, na habitação está de um lado, planeamento de espaços verdes está do outro. Como é que são os desafios e como é que nós conseguimos colocar todo mundo caminhando na mesma direção, para não só fazer bons refúgios climáticos, mas que eles também façam parte de algo mais robusto para o bem-estar da população? Essa é uma ótima pergunta e é uma questão chave que você pegou. Eu acho que
um dos maiores desafios é a governança. E, inclusive, em Barcelona, que é a cidade que eu estudei mais profundamente, falando com as pessoas na prefeitura de Barcelona, esse é o maior desafio que eles encontram, inclusive para coisas tão básicas, como, por exemplo, um plano de comunicação sobre os refúgios climáticos, porque não adianta nada você ter 300 refúgios climáticos se as pessoas não conhecem, não sabem sobre essa rede de refúgios climáticos, né? Mas conversando com essas pessoas na prefeitura, eu descobri que a comunicação fica a cargo de um outro departamento dentro da prefeitura, e é tudo bastante complexo, são muitas burocracias, muitas camadas de burocracia. Eu acho que um dos maiores desafios para as nossas cidades é que essas agências, departamentos públicos possam romper esses silos e conseguir trabalhar de uma maneira mais transversal entre as agências, né? E colocar a questão do clima, a questão da adaptação climática como uma questão transversal e comum para todas elas. Mas não é fácil e, infelizmente, também depende muito dos mandatos, depende muito da intenção dos distintos partidos políticos que estão no poder. Então, você pode ter uma cidade que estava com políticas, estratégias super avançadas e de repente muda o mandato político e você vai 10 passos para trás. Então, realmente a questão da governança é muito importante. Mas e como é que então podemos, na verdade, mostrar que o clima faz parte de todas as políticas, porque todas elas estão impactadas, saúde, habitação, e transformar isso também numa oportunidade, na verdade, passar para os políticos, mas mostrar também que todas essas mudanças vão ter impactos positivos. Distintas estratégias vão ajudar com que a gente possa mainstream, ou assim, transversalizar a questão do clima, né, nas distintas agências e departamentos governamentais. Eu acho que, por um lado, quando a gente está falando com a população, a gente enfatizar a questão da saúde, dos benefícios para a saúde humana, né, de investir em estratégias de mitigação e de adaptação, eu acho que essa é uma boa estratégia. E quando estamos falando com a parte mais política, eu acho que, infelizmente, o dinheiro é uma coisa que ainda move muito, né, essas escolhas e decisões políticas. Então, demonstrar, e já está demonstrado, né, que esse investimento em políticas robustas de adaptação vai valer a pena a médio e longo prazo. Talvez a curto prazo, não, porque a adaptação não é uma coisa que você vê um resultado imediato, né? A adaptação é um investimento com médio e longo prazo. Mas está demonstrado que é um investimento, eu não tenho aqui os números, mas é um investimento que vai proteger vidas, vai reduzir gastos públicos com saúde, com transporte e etc. Então, acho que focar na questão da saúde é muito importante, e em estratégias de adaptação que realmente reduzam vulnerabilidades ou aumentem a resiliência da nossa população, né? Mais do que essas estratégias que são, esse termo em inglês que é o greenwashing, né? Porque eu estou vendo particularmente cidades que se colocam como muito avançadas, né, nessa questão da ação climática, mas que, na verdade, se você olha um pouquinho mais a fundo, são medidas bem superficiais, né? São medidas assim, veja o nosso portfólio de ações verdes, mas essas ações estão realmente diminuindo a vulnerabilidade da população mais necessitada ou da população mais vulnerável? Por exemplo, no caso dos refúgios climáticos, ou refúgios de calor, existem cidades aqui na Espanha que colocam as suas estações de metrô, as suas estações de funicular. Como eu falei anteriormente, simplesmente um espaço que tem um teto e um mínimo de sombra é um refúgio climático. E, na minha opinião, isso não deveria ser o caso, né? Um refúgio deveria seguir uns critérios mínimos. Por outro lado, eu acho que é importante falar que o refúgio é uma medida de emergência, mas ele não é esse espaço para a pessoa receber tratamento ou cuidados médicos, né? Mas ele é um espaço que está aí à disposição da população, caso ela necessite.
Para fechar, eu peço emprestado o título de um artigo na Terra. Fui coautora, que é: o que está limitando a forma como nós imaginamos a adaptação climática? Eu acho que distintos fatores estão limitando a forma como a gente imagina a adaptação climática. Um deles é essa pressuposição de que a adaptação é uma coisa que pode ser universal, ou que pode ser global, uma medida que funciona em Helsinki, na Finlândia, também vai funcionar em Recife, no Brasil. E, obviamente, não é o caso, né? Como eu falei anteriormente, a gente pode aprender muito com experiências em outras cidades ou outros países, mas a adaptação precisa sempre ser adaptada ao contexto e às especificidades locais. Também algo que está limitando a nossa maneira de imaginar a adaptação, e muito relacionado com o meu ponto anterior, é o caso da negação ou da exclusão de conhecimentos locais. E quando eu falo conhecimentos locais, pode ser conhecimentos tradicionais de população indígena, mas também de pessoas que vivem nos bairros, nas comunidades locais. E esse fato de que muitos governos simplesmente se apoiam na evidência científica, que é super importante, ok? Mas também precisamos nos apoiar na evidência da experiência vivida das pessoas, né? Porque afinal de contas as pessoas estão já fazendo frente à emergência climática no seu dia a dia, e a gente tem muito que aprender também com essa experiência vivida de resistência, de resiliência diária. Sem colocar o ônus, sem colocar a responsabilidade, né, que essas pessoas tenham que nos ensinar, mas simplesmente entender que aqueles sofrendo com a crise climática, a experiência vivida deles também pode nos ajudar a melhorar e a redesenhar e a repensar as nossas estratégias de adaptação. E, finalmente, eu acho que a gente entender que a adaptação não é fácil, né? Então, é um processo político complexo, né? Então, não é simplesmente você falar: olha, todas as nossas bibliotecas agora são refúgio climático, mas fazer espaços que sejam inclusivos para distintos tipos de populações, de distintas idades, de distintos backgrounds, né? De culturais, religiosos, e que os refúgios não sejam a única estratégia, os refúgios de calor ou refúgios climáticos, mas que eles sejam, de novo, uma pecinha nesse complexo quebra-cabeça que é a adaptação, que precisa de tantas outras medidas de curto, médio e longo prazo. Uma conversa com Ana Terra Amorim Maia, investigadora do Centro Basco para as Alterações Climáticas. Se quiser ouvir mais sobre refúgios climáticos, procure no YouTube por Conferência Cidade Azul 2024. O painel onde eu conversei com a Ana Terra, do Centro Basco, também com o Helder Lopes, da Universidade do Minho, e o António Carmo Gouveia, da Universidade de Coimbra, começa ali à volta de 1h15 depois do início do vídeo. Este foi mais um episódio do Azul, o podcast da secção do Público sobre ambiente, crise climática e sustentabilidade. Já sabe, se gostou de ouvir este episódio, siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder o próximo. Se tiver sugestões de temas e entrevistas, envie por e-mail aline.flor@publico.pt. O Público é o único jornal em Portugal com uma secção inteiramente dedicada à crise climática e sustentabilidade. O Azul tem como parceiros a Fundação Calouste Gulbenkian, o Projeto Biopolis e o Eletrão. Mas para manter a sua fonte de informação de acesso livre sobre clima e ambiente, também precisamos de si. Não deixe de assinar o Público. O Público fica no ouvido.